Alguém aqui já comentou com vocês sobre a diferença de pressão que envolve o braço direito e o braço esquerdo? Que o correto é a gente verificar a pressão no braço direito, avaliar a pressão do braço esquerdo, anotar qual foi a maior pressão e qual braço foi relativo a essa maior pressão? E que o braço direito normalmente tem a pressão maior do que o braço esquerdo, porque a artéria subclávia no braço direito ela é mais baixa, então faz com que o fluxo sanguíneo chegue mais rápido lá no braço direito da gente. E que essa diferença tem que ser até de 10 milímetros de mercúrio de diferença entre o braço direito e o braço esquerdo. E que caso haja uma diferença, existem alguns blogs de médicos, de enfermeiro, algumas literaturas, que falam que a diferença não pode ser maior do que 10 milímetros de mercúrio, ou de 15 milímetros de mercúrio, ou de 20 milímetros de mercúrio. Então, pelo que eu entendi, não pode ultrapassar de 20 milímetros de mercúrio, mas se ultrapassar de 10, quando você estiver avaliando seu paciente, lá na classificação, nos sinais vitais, eu vou sim avisar o médico que eu avaliei o braço direito e o esquerdo e que o braço direito está maior, tantos milímetros, muito mais do que 10, ou que o esquerdo está muito maior, a pressão muito maior do que 10, a diferença de 10 milímetros de mercúrio entre esses braços. Então, possivelmente esse paciente pode ter algum problema coronariano, problema de obstrução arterial, que o médico vai ter que fazer uma avaliação simplesmente pelo fato de você avaliar bem feito um sinal vital, que é a pressão arterial desse paciente. Então, galera da enfermagem, vamos fazer aí, avaliar o braço direito, avaliar o esquerdo, vamos anotar a pressão e anotar a maior pressão nesse caso e botar qual braço foi realizado. Teve um blog de um médico que comentou que a gente só faz isso na primeira consulta. Aí vai ser lá no ambulatório que aquele médico está acompanhando o paciente conforme as semanas, meses, anos vem vindo. Então, e ele falou que se eu avaliei o braço e então o esquerdo está mais alto, então sempre eu vou avaliar a pressão desse paciente no braço esquerdo. Mas se for a parte já de hospital, eu sugiro que sempre você verifique nos dois braços, faça a anotação da maior pressão arterial, anota qual braço foi essa maior pressão e passe para a equipe médica para que eles possam desenvolver melhor esse paciente, entender melhor esse paciente, se ele seja o paciente hipertenso ou não, tem que fazer essa avaliação. Outra coisa, criança também se avalia a pressão arterial, tá? Conheço bebês, crianças que têm problemas hipertensivos por conta de patologias, então acaba levando a hipertensão. Então, criança também, a gente avalia a pressão arterial. Criança não é só verificar a temperatura, não. Eu vejo muito erro da enfermagem em relação a isso. Todos os sinais vitais, pressão arterial, temperatura, frequência respiratória, frequência cardíaca, escala de dor, dados vitais como glicose e saturação também é primordial para avaliação